Título em volume e ppm. O título em volume é utilizado para exprimir a concentração de soluções em que todos os componentes são gasosos ou líquidos. O título em volume indica o número de unidades de volume de soluto existentes em 100 unidades de volume de solução. Matematicamente, nós temos que o título em volume é a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. Se eu quiser esse título em porcentagem, basta multiplicar o título em volume vezes 100. As legendas TV significa título em volume, V1 volume do soluto e V o volume da solução. Observação: ocorre, porém, que os volumes do soluto e do solvente não são aditivos, ou seja, o volume total da solução é diferente da soma do volume do soluto com o volume do solvente, ao contrário do que acontece com a massa. As soluções os títulos em massa, a massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente. Por que isso acontece? Porque existem forças de interação intermolecular entre as moléculas do soluto e do solvente, produzindo em algumas soluções a contração de volume. Exemplos: soluções que a gente conhece no dia a dia. Álcool 70 é uma solução onde em cada 100 ml dessa solução encontram-se 70 ml de etanol e 30 ml de água. O vinho apresenta em torno de 12% de teor alcoólico, que isto significa que em cada 100 ml de vinho, 12 ml são de etanol. Esse slide chama atenção para o alcoolismo, a questão do álcool e direção. E aqui nessa outra parte nós vemos aqui uma tabela que mostra o tipo de bebida, a quantidade ingerida e a quantidade de gramas de álcool por litro de sangue e a massa do motorista. Então está dizendo, por exemplo, que um copo de cerveja produz 0,5 gramas de etanol por litro de sangue em um motorista de 45 kg, em uma pessoa de 45 kg. Produz 0,3 gramas de álcool por litro de sangue em uma pessoa de 81 kg. A cerveja tem 5% em volume, o vinho apresenta 12%, e aqui temos as medidas, e os destilados apresentam de 39% a 50% em volume. Aqui na foto nós temos o guarda segurando o etilômetro, que é o aparelho que mede o nível de álcool no sangue. Nesse outro slide nós mostramos o efeito do etanol, que é o álcool etílico, no organismo e a interpretação desses valores, que a concentração de álcool no sangue em gramas por litro de 0,1 a 0,5 gramas tem sem influência aparente e ainda com alterações clínicas. 0,3 e 1,2 euforia suave, sociabilidade acentuada e queda de atenção. E aí nós temos vários efeitos até o último, onde tem de 3,5 a 5 gramas por litro, o coma alcoólico e a morte. Isso aqui foi uma questão extraída do Enem. Cálculos. Primeiro exemplo. Qual o volume de álcool etílico contido em 600 ml de uma solução alcoólica a 60% em volume? Então, o título aqui é 60%, que nós transformamos em decimal, dá 0,6. O volume da solução é 600 ml e o volume do soluto é o que nós queremos encontrar. Então, substituindo na fórmula. Então, no lugar do título em volume, nós colocamos 0,6 e queremos encontrar o V1. Multiplicando aqui os meios pelos extremos, nós temos que V1 igual a 0,6 vezes 600. Então, a quantidade de álcool etílico que tem nesta solução é 360 ml, estão presentes em 600 ml de solução a 60%. Esse aqui foi o primeiro exemplo. Exemplo 2. Uma vodka vendida no mercado apresenta um teor alcoólico de 45% em volume. Que volume dessa bebida apresenta 18 ml de etanol? Então nós temos aqui o título em volume 0,45, o volume de etanol, que é o V1, volume de soluto, é 18 ml, e ele quer saber o volume da solução, que vai conter esses 18 ml de etanol. Fazendo o cálculo, TV igual a V1 sobre V, então aqui já foi dado o título, que é 0,45, 18 é a quantidade de etanol, que é o soluto, e nós queremos encontrar o volume da solução. Multiplicando o meio para os extremos, nós encontramos que V igual a 18 dividido por 0,45.
Total, 40 ml de vodka vai apresentar 18 ml de etanol quando essa vodka tem um teor alcoólico de 45% em volume. Ok? Então esse aqui foi o segundo cálculo. Exemplo 3. Esse exemplo é uma comparação entre duas bebidas. Uma marca de cerveja vendida no mercado apresenta um teor alcoólico de 4% em volume. Que volume desta cerveja, em mililitros, apresentará volume de álcool equivalente ao de uma garrafa de vinho de 750 ml, cujo teor alcoólico é 12%. Então nós temos duas bebidas, são dois cálculos. Então primeiro vamos calcular o volume de álcool no vinho. Nós temos que o volume da garrafa de vinho é 750 ml, queremos encontrar o volume de álcool. O título em volume do vinho é 18%, aliás, é 12%, que é igual a 0,12. Substituindo na fórmula, nós temos 0,12, nós queremos encontrar o volume dissoluto, e o volume da solução é 750 ml. Multiplicando meio pelos extremos, nós temos que V1 é igual a 0,12 vezes 750. A resposta, 900 ml de álcool se encontram em 750 ml de vinho. Agora vamos para o cálculo da cerveja. Então, que volume de cerveja deverá conter 90 ml de álcool? Já que no vinho tem 90 ml, deverá ter 90 ml nessa quantidade de cerveja que nós vamos descobrir. Então, o volume total nós não sabemos. O volume de álcool, que é o volume dissoluto, nós sabemos que é 90 ml, que é o que tem no vinho. E o título em volume da cerveja é 4%, dá 0,04. Então, o título em volume igual a V1 sobre V, substituindo 0,04 igual a 90, que é o volume de álcool, e queremos descobrir o volume. Multiplicando o meio pelos extremos, nós temos que 0,4 vezes V igual a 90, V igual a 90 dividido por 0,4. Então, o volume total de cerveja, que deverá conter 90 ml de álcool, é 2.250 ml de cerveja. Então, essa quantidade de cerveja terá a mesma quantidade de álcool que 750 ml de vinho. Podemos ver que o vinho é muito mais concentrado, tem uma concentração de álcool muito maior do que a da cerveja. Vamos para o próximo cálculo. Concentração em partes por milhão. A concentração em ppm indica quantas partes de soluto existem em 1 milhão de partes da solução, em volume ou em massa. Esse conteúdo se encontra na página 77. Então, onde é usado a concentração em partes por milhão? Quando a solução é extremamente diluída. A massa do solvente é praticamente igual à massa da solução. Um exemplo aqui de aplicação no dia a dia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o limite máximo de íons mercúrio permitido na água potável são de 0,5 ppm. O que isso significa em termos de gramas por litro? Qual é a quantidade disso? Isso a gente vai descobrir nos exemplos que nós vamos trabalhar em seguida. Então, as partes por milhão, melhor dizendo, ppm, poderão ser trabalhadas de três formas. Quando a relação for de massa e massa, nós trabalharemos ppm igual a m1 sobre m, onde eu trabalharei o numerador em microgramas e o denominador em gramas, ou o numerador em miligramas e o denominador em quilogramas, desde que o denominador seja 10 a sexta maior que o numerador, ou seja, 1 milhão de vezes o que tem no numerador. Então aqui, o quilograma é 1 milhão de vezes o miligrama, a grama é 1 milhão de vezes o micrograma, e a tonelada é 1 milhão de vezes a grama. Então, sempre por isso que se chama partes por milhão. Poderemos também trabalhar a relação em massa e volume. Então, nós trabalharemos miligramas por litro e gramas por metro cúbico. Relação em volume e volume. Isso aqui acontece em soluções gasosas. Então, nesse caso, o ppm será V1 sobre V, onde o numerador deverá estar em mililitros e o denominador deve estar em metro cúbico. Lembrando que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Então, olha aqui algumas aplicações, né? Expressa as concentrações abaixo em ppm. Letra A, 2 vezes 10 a menos 4 gramas de soluto por grama de solução. Então, vamos resolver logo esta letra A aqui.
Ele quer que a gente expresse essas concentrações em partes por milhão. E aqui ele nos dá a solução dizendo que nós temos 2 vezes 10 a menos 4 gramas de soluto por grama de solução. Então nós vamos usar o ppm em massa, já que a massa de soluto está em gramas e a massa da solução também está em gramas. Então ele está dizendo que a massa de soluto, CM1, é 2 vezes 10 a 4 gramas sobre 1 grama. Quando ele fala por grama de solução, está dizendo que é 1 grama da solução, que é esse M. Então, transformando essa potência de 10 para número decimal, como tem 10 a menos 4, significa que tem 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. E o 2, que é o fator aqui, que está multiplicando a potência, ele aparece aqui na última casa. E aqui 1 grama continua aqui embaixo. Agora eu vou fazer a transformação de gramas para miligramas e a transformação de gramas para quilogramas. Então, para transformar de gramas para miligramas, eu multiplico por 1000. Então, para transformação para miligramas, eu multiplico por 1000. E a transformação de gramas para quilogramas, eu divido por 1000. Então, como é que vai ficar? 0,0002 vezes 1000 dá 0,2 miligramas. A transformamos. E 1 grama vezes 1000, aliás, dividido por 1000, dá 0,001 quilogramas. Depois de estar em miligramas por quilogramas, você já pode fazer a divisão. Dá 200 ppm. Tá? Então, para fazer o cálculo de ppm, eu tenho sempre que transformar o numerador para miligramas e o denominador para quilogramas, para que dê a resposta em ppm. Porque o denominador tem que ser 1 milhão de vezes o que tem no numerador. Expresse as concentrações abaixo em ppm. Vamos fazer logo aqui a letra C. Então ele vai trabalhar massa, litro de solução e volume. Então M1 sobre V. Vamos trabalhar miligramas por litros. Então aqui, ó, ppm igual a 0,005 gramas, que é o M1. E o V é 1 litro, que é por litro de solução, então ele já está dizendo por litro. Então é 1 litro. Vamos fazer as transformações. Ó. Vamos transformar para miligramas multiplicando 0,005 gramas vezes 1000. Aqui embaixo já está em litros, eu não preciso fazer nenhuma transformação, porque eu tenho que ser o que? Miligramas por litro. Então já está em litro, eu não vou fazer nenhuma transformação. Então como ficou? 0,005 vezes 1000 dá 5 miligramas por litro. Resposta 5 ppm. Esse aqui foi o mais simples, porque o de baixo já estava em litros, né? É o volume da solução. A letra D. A letra D é uma solução gasosa. Ele fala de 0,25 decímetros cúbicos de monóxido de carbono gasoso em 2 vezes 10 a terceira metros cúbicos de ar. Então vamos fazer isso aí. Ó. ppm volume por volume. Nós vamos trabalhar mililitros por metro cúbico, ou seja, V1 sobre V, volume de soluto sobre o volume da solução. Então, esse aqui é o V1 e esse aqui é o V. Substituindo na expressão, o V1 nós colocamos aqui em cima, continua em decímetro cúbico, e 2 vezes 10 a terceira metro cúbico é o volume da solução. Então aqui em cima eu devo transformar para mililitros, né? Eu tenho que transformar em mililitros. Como é que eu transformo de decímetro cúbico para mililitros? Basta multiplicar por 1000. Vamos lembrar que um decímetro cúbico corresponde a 1 litro. E aqui embaixo já está em metro cúbico, eu não preciso transformar. Então ficou o quê? 0,25 vezes 1000 dá 250 mililitros sobre 2000 metros cúbicos. Eu multipliquei esse 2 vezes esse 10 a terceira aqui, que dá 1000. Então 2000. Resposta 0,125 partes por milhão. Aqui esse metro cúbico ficou um índice, mas na realidade é um expoente aqui. Tá, pessoal? Aqui é um metro cúbico, não um índice. Outro exercício. Sabendo-se que uma determinada solução apresenta 25 ppm de íons ferro, calcule a massa desses íons presentes em 2000 gramas de uma amostra desta solução. Então, nós temos já as partes por milhão, que é 25, não é isso?
A massa da solução é 2.000 gramas, que vai dar 2 quilogramas, né? A gente vai trabalhar M1 sobre M, a parte de baixo tem que estar em quilogramas, e queremos encontrar a massa de soluto. Então, ppm massa, M1 sobre M, M1 tem que estar em miligramas e M tem que estar em quilogramas. O que nós já fizemos aqui, para transformar de gramas para quilogramas, você divide por 1000. Então você transformou aqui 2.000 gramas em 2 quilogramas. Substituindo, no lugar de ppm você colocou 25, M1 e os 2 quilogramas aqui embaixo. Então M1 é igual a 25 vezes 2. Resposta, 50 miligramas. Porque se eu fiz esse cálculo, em miligramas por quilogramas, é lógico que o M1 vai dar em miligramas. Okay? Então isso aqui foi os nossos cálculos de partes por milhão. Até a próxima.